Oi pessoal do Aventuras na História, te convido a uma aventura na história. Há 20 anos, o Flamengo anunciava o senhor Valdemar como novo técnico do clube, causando um alvoroço, que anos depois virou meme. E no documentário Porquê Valdemar, você vai entender o porquê do meme, o porquê do anúncio e por que a gente está contando essa história agora. Você olhando para a obra pronta, você fala assim, cara, por onde isso começou? Principalmente quando você olha para o roteiro. Porque você vê uma obra audiovisual no ar, principalmente, sei lá, se é um documentário, é tanto amarração que você precisa fazer para a história fazer sentido, que é um trabalho, assim, gigantesco. Então você fala assim, cara, por onde que eu comecei? Então, assim, por onde começa? Você tem a ideia inicial, você senta para desenvolver essa ideia. A pesquisa é fundamental numa obra assim. E assim, a gente viu que a ESPN, a história do esporte, mas também do futebol brasileiro dos últimos 30 anos, também está nesse arquivo da ESPN. Então, no Porquê Valdemar, você vai reviver um pouco a história do futebol brasileiro através dos nossos arquivos, entremeados pelas reportagens. Mas você costurar tudo isso é um trabalho muito difícil, né? Então você tem a ideia inicial, o desenvolvimento, passa pela pesquisa, passa por entender os personagens que fizeram parte dessa história e você tem que trazer o ponto de vista deles. E após todas essas entrevistas, se senta para transcrição das entrevistas. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tem sites que já fazem isso, então facilitou muito a vida. E aí você senta para escrever o roteiro. E a partir daí, depois desse roteiro pronto, vai para a ilha de edição, em que o sonho ali começa a se tornar realidade quando o material vai tomando forma mesmo. E assim, a gente está com o Porquê Valdemar na ilha de edição desde março desse ano, sim. E até a última semana eu ainda estou mexendo, a gente está mexendo em coisas no corte final, assim, né? Mas é isso, assim, olhar para trás Por exemplo, vamos recomeçar? Cara, por onde a gente recomeça? É muito louco, as coisas... Eu acho que é tão intenso que a memória um pouco apaga certas coisas, porque é tanto trabalho que eu até comentei outro dia, eu falei assim, porque o Francis Ford Coppola, né, disse que ele ficou quase louco lá, tanto com o Poderoso Chefão, e cara, eu entendo, assim, porque essas superproduções de Hollywood, enfim, até as brasileiras que a gente está tendo ultimamente, é uma loucura assim mesmo, sabe? Você colocar um produto audiovisual com qualidade, assim, para rodar e depois para estrear, né? Então e é um processo de muitas mãos, né? Passa por muitas mãos assim até o resultado final. De fato, o audiovisual é uma obra coletiva mesmo. O que acontece? Quando chegaram o Hélio Ferraz e o Vassoura, eles se posicionaram aqui. Depois de mais de 2 horas de reunião, a diretoria do Flamengo acabou optando pela solução caseira indicada por Edilson. O que causou o protesto tá no documentário, tá? Mas assim, o que eu posso falar aí e que todo mundo sabe porque foi história, já que estamos em Aventuras na História, é que o Valdemar Lemos, ele era auxiliar técnico do Oswaldo de Oliveira, que saiu do Flamengo criticando a administração, a estrutura do clube, o fato de você não ter um centro de treinamento, criticando a falta de estrutura do clube, o atraso nos pagamentos. Então ele pede demissão e aí o Flamengo anuncia o senhor Valdemar, que ninguém sabia quem era. Então, para quem
essa é a história. Então há uma revolta, né? Porque ele fala, o novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. E aí a torcida que estava ali já começa. Valdemar é o caralho, fora Valdemar, Oswaldo vai comandar pelo telefone, Flamengo não é bagunça, diretoria de merda. Assim, então é por isso, o que está na história é isso, e agora o que está por trás desse protesto é que as pessoas vão descobrir no documentário. O senhor Valdemar, aquilo ali bateu na minha cabeça que eu digo, quem é essa p***, que é esse cara? Irmão do... Por que o Valdemar, hein? Então, é o processo de busca, assim, você faz a gente fez uma timeline, meio que no papel, com o recorte, né? A gente começa a nossa história aqui e termina a história aqui. Dentro desse... Como é que a gente recheia esse bolo, vamos dizer assim. Então, nesse período, você faz uma pesquisa de quais pontos importantes aconteceram naquele período. E a partir disso, com data, ano, você vai no arquivo e busca. Então, tem CPI do futebol, tem impeachment do presidente, né? Então, assim, por exemplo, o episódio 1, a grande história do episódio 1 é o impeachment do Edmundo Santos Silva, que era o presidente do Flamengo à época. E o Valdemar, só existe o Valdemar porque houve o impeachment do Edmundo Santos Silva, senão não teria o Valdemar, né? Então, assim, então é isso, você vai colocando alicerces para sustentar a narrativa ali de cada episódio que segura, esses alicerces vão segurando, faz a história parar de pé. Então é muito isso, assim, através da pesquisa, é entender quais pontos você quer de alicerce e ver o que a gente tem de arquivo disso. Levanta lá e aí é decupagem, né? Aí tá lá os arquivos, você vai vendo, putz, isso encaixa aqui, isso encaixa ali. E muitas vezes você tira daqui, põe ali, né? Então esse é o processo, assim, e você vai amarrando com o que você tem de entrevistas, né? E vai montando quebra-cabeças ali, fazendo o sentido dentro daquele recorte que você se propôs a contar, né? Aí o Cícero falou, dá para dar um minutinho, porque eu quero botar ao vivo? Dá. Depois de mais de 2 horas de reunião, a diretoria do Flamengo acabou optando pela solução caseira indicada por Edilson. Só quem não gostou foi a torcida rubro-negra presente à Gávea. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Eu levei um susto. O Valdemar, ele ainda não viu o documentário. A gente vai fazer uma pré-estreia, onde ele está convidado, ele já confirmou presença, e é onde ele vai ver pela primeira vez o documentário. A reação dele ao anúncio também tá no documentário, porque assim, ele está dentro da Gávea, mas ele não está do lado do dirigente para falar assim, o novo técnico aqui, o senhor Valdemar, numa apresentação de técnico, entendeu? Normal, né? Que vai lá o dirigente, vai o técnico, coletiva de imprensa. O Valdemar não estava né? Então, quem não conhece o episódio, ou conheceu através do meme, agora vai entender a história completa. O porquê do anúncio, o que aconteceu pós o anúncio, quando que ele virou meme e por que a gente está contando essa história hoje, né? Está completinho, assim, e de novo, tem que assistir os 3 episódios. Por que o Valdemar, hein?